É isso mesmo, voltei com mais conteúdo de fundos imobiliários para vocês e no vídeo de hoje nós vamos falar de um tema que talvez alguns de vocês já tenham encontrado aí algum material na internet com coisas do tipo dinheiro de graça com fundos imobiliários, aumente a renda passiva dos seus fundos imobiliários. Tudo isso para falar de aluguel de cotas de fundos imobiliários. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. E é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Eu sou Ricardo Figueiredo, especialista em fundos imobiliários aqui na Speech, e agora a gente vai desbravar o conteúdo sobre aluguel de cotas de fundos imobiliários. Quando a gente investe em fundos imobiliários, a gente vai lá no home broker da nossa corretora, coloca o código do fundo que a gente quer comprar, a quantidade de cotas, o preço que a gente quer pagar, tendo o vendedor naquele preço, maravilha, a cota já é nossa e a gente começa a receber os dividendos, os rendimentos gerados por estes fundos imobiliários. Então estas cotas estão agora em sua posse, até o dia que você decidir vender. Mas existe uma maneira de você melhorar um pouquinho este rendimento que é gerado pelo fundo imobiliário, que é o chamado aluguel de cotas. Este aluguel de cotas, o conceito, gente, vale a mesma coisa para quem tem ações, por exemplo. Você pode alugar ações também. Então o conceito é basicamente o mesmo. Mas aqui a gente vai ficar falando do mundo de fundos imobiliários. Como é que funciona o aluguel de cotas de fundos imobiliários? Você tem basicamente de um lado o doador, do outro lado você tem o tomador e garantindo esta operação está lá a figura da B3. Ela intermedia e garante esta operação. Garante de que forma? Veja bem, o doador, ele vai ceder as cotas para o tomador. Então, as cotas do FII que estão de posse do doador vão para o tomador e o tomador, em troca, vai pagar uma taxa. É por isso que a gente diz que o aluguel de cotas de FIIs gera para o doador uma remuneração extra, porque ele vai receber uma taxa deste aluguel. Então, vamos imaginar aqui dois indivíduos. Você vai ter aqui a Maria, que é a doadora, e você vai ter aqui o João, que é o tomador. Maria, ela tem cotas de um fundo imobiliário qualquer. Vou chutar aqui, por exemplo, o XPML11, fundo de shopping centers da XP. Então, ela tem lá 50 cotas. Ela pega e decide alugar, doar 10 dessas cotas para o João. Então, daqui 10 cotas foram para João. Cuidado com o termo, às vezes engana, tá, gente? Parece que o doador tá dando as cotas e ele nunca mais vai ter essas cotas de volta. É só o termo que foi criado pela bolsa. Doador de um lado, tomador do outro. Por quê? Porque o simples termo emprestar, né, ele serve para os dois lados, né? Eu emprestei dinheiro, né, eu tomei empréstimo. E como fica mais difícil de você simplesmente identificar usando só o termo empréstimo, o pessoal criou o doador é quem está cedendo as cotas e o tomador é quem está recebendo as cotas. Então, Maria pegou das 50 cotas, das cotas dela, resolveu alugar 10, as 10 cotas foram para João, agora ela tem 40 cotas. Por que Maria decide fazer isso? O próximo dividendo, depois desta operação, esta operação vai durar 30 dias, contratinho de 30 dias. O próximo dividendo vai ocorrer no meio desse caminho. Maria receberá dividendos em cima de 50 cotas ou de 40 cotas? O dividendo será sobre 50 cotas. Maria vai preservar dividendo. Mesmo tendo doado as 10 cotas, o dividendo destas 10 cotas, Maria receberá. Ocorre que ele vai cair lá na conta de João e a corretora vai automaticamente transferir para que vá para a conta de Maria. Então, o fundo imobiliário pagará João, mas este dinheiro virá para Maria. Lembre-se, a B3 garante essa operação. Então, o dividendo está preservado, porque a regra é assim. O dividendo é do doador. Se tiver uma emissão anunciada nesse meio de caminho, e vai ter direito de preferência. Maria terá direito de preferência sobre 50 cotas ou sobre 20 cotas? Vamos imaginar que o fator do direito de preferência seja 50%. Então, para cada 2 cotas que você tem um direito de preferência. Maria teria 25 direitos de preferência ou 20 direitos de preferência? Ela teria 25. O contrato de doação de cotas, de aluguel de cotas, prevê que o doador preserve o direito de preferência. Mais uma vez, o fundo não sabe disso. Para ele, o direito está com quem? Com João, que as 10 cotas estão com ele. Mas se Maria decidir exercer
ser João tem que transferir estes direitos para cá. Não será João que decidirá o exercício, será Maria. Mais uma vez a B3 garante. Então, o doador preserva o dividendo, preserva direito de preferência e ainda recebe essa taxa do empréstimo. Vamos imaginar que nesta operação a taxa é de 3% ao ano. Ah, Ricardo, é pouquinho. Normalmente a taxa é pequena, tá, gente? Normalmente. Um ou outro fundo imobiliário, numa determinada situação muito específica, pode ter uma taxa ali de 10% ao ano no aluguel, 15% ao ano no aluguel, mas usualmente a taxa é pequena, 3% ao ano, 2% ao ano, 1% ao ano. Tudo depende também da oferta e da demanda, por óbvio. Se eu tenho mais demanda e pouca gente querendo doar aquele papel, a taxa sobe. Se eu tenho uma demanda pequenininha e bastante gente querendo doar aquele papel, a taxa fica pequenininha. Não é isso daqui que vai transformar o rendimento do seu fundo imobiliário e vai tornar ele maravilhoso. Isso daqui é um incremento, é um algo a mais. Pois bem, Ricardo, peraí. O tomador vai pagar uma taxa, que no nosso exemplo aí é 3% ao ano. O tomador não vai receber o dividendo, exato. Não tem direito de preferência na emissão, exato. Ué, o que ele tem de bom nessa operação? Ele pegou essas cotas para fazer o que com ela? Porque depois de 30 dias, além de tudo, ele tem que devolver. Olha só, é uma situação bem específica, tá? Esse exemplo. Não é para a maioria dos casos, inclusive. Se tivermos uma assembleia nesse meio do caminho, em que os cotistas foram convidados a votar por algum tema. Por exemplo, foram convidados a votar sobre o aceite de uma proposta que foi recebida de um determinado ativo. No nosso caso aqui é o XP Malls, por exemplo. Vamos imaginar que ele recebeu uma oferta para comprar em um shopping e ele decidiu levar para os cotistas. Olha, recebi essa oferta nesse shopping, vocês acham que eu devo vender ou não? Ele pode fazer isso, né? Perguntar para os cotistas. Maria pode votar? Pode. Só que ela vai votar com peso de 50 cotas ou de 40 cotas? Ela votará com peso de 40 cotas. Nas cotas doadas, Maria, ela perde o quê? Aquilo que eu chamo de poderes políticos. Voto em assembleia. Maria vai continuar podendo votar na assembleia, por quê? Porque ela ainda tem 40 cotas, só que os votos dela serão sobre 40 cotas, não sobre 50. João votará sobre 10 cotas. Então, algum interesse em participação numa assembleia de um determinado fundo pode gerar uma força de busca por papéis, por cotas daquele fundo de forma temporária, só durante a assembleia. Então, para não ter que comprar aquela cota, esta força que quer participar desta assembleia, ela aluga, ela toma essas cotas em aluguel, fica de posse dessas cotas até pelo menos a data da assembleia. Por quê? Porque aí ela vai poder votar. Essa é um dos desejos de quem toma. Mas esse é o principal desejo? Não. Então ele tem os poderes políticos. Mas por que João tomou 10 cotas? Muito provavelmente ele quer operar vendido. O jargão de mercado para isso é operar short, operar vendido. Quando você opera vendido, você aposta na queda da cota do fundo imobiliário. Então vamos imaginar que João acredita que a cota do XP Malls vai cair nos próximos 30 dias. Tá muito esticada, vai ter uma realização aí. Aí ele vai e toma as cotas. No dia que ele alugou, as cotas estão com ele. A cotação do fundo estava, aqui é exemplo, tá, gente? R$100. Vamos imaginar que passados aí alguns dias, o cenário que João esperava de desvalorização do XP Malls, ele aconteceu. Essa cota, passado alguns dias, as cotas passaram a custar cada uma R$95. Aqui, João, quando ele pegou a cota, o que ele fez? Ele vendeu. Ele tinha 10 cotas a R$100. Quanto ele pôs no caixa dele aqui? R$1.000. Quando chegou nesse dia que estava 95, ele falou, opa, vou comprar. Ele precisa devolver quanto para a Maria? 10 cotas. Ele foi lá e comprou 10 cotas. Quanto ele gastou? 950. Ele está ganhando R$50 aqui, certo? R$50. Então ele está com lucro bruto aqui de R$50. Mas lembra, ele tem que pagar 3% ao ano para Maria. 3% em cima do quê? Desses 1.000. A operação original tem esse valor aqui. 3% aqui em cima. Mas é 3% ao ano, gente. Aqui ele ganhou 5%. Vamos imaginar que esse prazo aqui foram exatamente os 30 dias, tá, do contrato. No último dia estava 95, ele foi lá, comprou e devolveu. Então, grosso modo aqui, ele ganhou 5% em um mês. Em contrapartida, teve um custo de 3% ao ano. Vai dar 0,20 qualquer coisa no mês. O lucro bruto dele aqui está superando 4,5%. Opa, tem o dividendo aqui. Vamos imaginar que esse dividendo foi mais ou menos 1%. Então tira, porque ele teve que tirar desse dinheiro aqui o dividendo para devolver para Maria, certo? Teve que tirar.
Vamos imaginar aqui que o XP Malls ele pagou R$1 por cota nesse mês. Não eram 10 cotas, ele teve que tirar R$10. Opa, esse lucro aqui já diminuiu. Esse lucro que era 50 menos dividendo foi R$1 por cota, 1 vezes 10, R$10. O novo lucro aqui dele, 40. Aí ele vai ter que pagar os 3% ao ano. Dá mais ou menos um 0,20 qualquer coisa. Então ele estava ganhando 4%, ele ganhou 3% em qualquer coisa nessa operação. Mas ele só ganhou porque o fundo efetivamente caiu. O fundo poderia subir. Aí ele ia ter prejuízo, né? Porque ele ia pagar mais caro, porque ele só tinha R$1.000 da venda, só que a cota foi para 105, por exemplo. Chegou a hora de devolver o papel. Ele ia gastar quanto? 1.050. Então ele ia ter que tirar R$50 do bolso para pagar, ainda pagou os dividendos aqui, R$10, teve que tirar mais 10 do bolso e ainda teve que pagar a taxa de 3% ao ano. Ele ficou no vermelho. Então apostar na queda do papel é perigoso. Você não recebe dividendo, você tem que pagar o dividendo, você não tem direito de preferência naquela emissão, você só tem o direito político para votar em assembleia e torce para o papel cair. Você está torcendo contra o mercado. É isso que acontece. É por isso que João toma. Então, o tomador sempre tem a ideia de operar vendido. Tem gente que pode operar isso aqui vendido pela seguinte situação. Olha só que interessante. Fundo de pensão foi vender XP Malls, tinha que vender 1.000 cotas, vendeu 2.000. Errou. Erro operacional, gente. Acontece, tá? Acontece. E aí, o que ele vai fazer? Ele tem para entregar? Não tem. Ele pode simplesmente ir lá, né, um fundo de investimento qualquer, toma no mercado para honrar a operação e aí depois ele, mais para frente, ele compra a cota para devolver no aluguel. Ele pode fazer isso. Por que ele poderia fazer isso? Ele não quer operar o day trade, por exemplo. Quer comprar e vender no mesmo dia. Então ele vendeu a mais, opa, então o que eu faço? Vou tomar aqui no mercado, honra essa operação que deu bobagem, e aí amanhã eu compro isso e encerro, liquido essa operação de aluguel. O contrato padrão tem 30 dias, mas você pode flexibilizar isso, tá? O contrato pode ter mais dias, menos dias. O contrato pode prever devolução antecipada a desejo do doador. O doador liga na corretora e fala, eu quero o papel de volta. Agora, eu emprestei por 30 dias, mas uma semana depois eu decidi que eu quero ele de volta. É reversível, né? A característica é contrato reversível ao doador. Normalmente, quando você coloca essa característica, a taxa diminui, né? Porque você aumenta o risco do tomador. Porque o tomador, ele quis aquele papel por pelo menos 30 dias. Mas se tem o risco de você pedir antes para ele, então ele diminui a taxa de remuneração. Então, por que Maria doa? Por que Maria aluga as cotas dela? Porque ela quer aumentar o rendimento dela através do recebimento dessa taxinha aqui, ó, esses 3%. É para isso que ela quer, para ampliar. Já que ela comprou 50 cotas e ela não tem intenção de ficar vendendo já no mês seguinte, ela vai carregar essa posição. Então, tá parada lá na corretora, vou fazer um dinheirinho extra. O que eu normalmente falo para as pessoas? Quer operar em aluguel de fundos imobiliários? Opere como doador e não coloque toda a sua posição. Testa com um pedaço pequeno. Eu não acho interessante para o investidor pessoa física entrar como tomador. O risco é elevado. Porque você vai operar o quê? Vendido, short. Você vai torcer pela queda do papel. Se essa queda não vem, o teu prejuízo, ele pode só ir crescendo. Por quê? Porque a cota do XP Malls pode ir para 101, 102, 103, 105, 110, 115 e teu prejuízo só crescendo, teu prejuízo só crescendo. Eu entendo ter uma assimetria desfavorável. Isso aqui é para investidor bem experiente, bem experiente. Agora, você entrar aqui como doador para receber uma taxinha extra, acho interessante. Essa operação é automática nas corretoras. Você pode ligar na sua corretora e falar, olha, normalmente as corretoras chamam de custódia remunerada. Ela dá este nome. Você fala, eu quero colocar minhas cotas de fundos imobiliários para aluguel. Eu quero colocar metade da minha posição, 30% da minha posição, 20% da minha posição. Você combina aí com a corretora. Quanto você quer colocar. E aí, havendo interesses no mercado, a corretora vai fechar essas operações e você vai ser remunerado, me lembrando mais uma vez que a B3 garante essa operação. Então, o doador não tem o papel para poder devolver, a B3 vai em cima. Por quê? Porque quando você vai operar como tomador, você tem que oferecer garantia. E aí, nesse cenário mais raro, né? O tomador não tem o papel para devolver, ele vendeu e não recomprou ainda. As garantias são executadas. B3, no limite, a B3 mesmo executa a garantia, pega lá a garantia, transforma na cota do fundo e devolve para Maria. No limite. A B3 e a corretora atuam dessa forma. Vamos terminar aqui com a parte de custos.
Doador. O doador não vai pagar nada, né? Ele recebe a taxa. O tomador, ele paga a taxa. Taxa do aluguel. Doador, imposto de renda. Ele não recebeu esse aluguel? Esse aluguel veio pra cá, ó. Lembra, no nosso exemplo, quanto era? 3% ao ano, não era? Entrou um dinheirinho aqui. Vamos imaginar que você fez uma operação lá de aluguel de cotas. Todas as tuas cotas doadas naquele mês, elas te geraram R$100. Você tinha lá uma quantidade de cotas, doou, pingou R$100 na sua conta. Qual é o IR que você vai pagar? Em cima destes R$100 é a tabela de IR, por incrível que pareça, gente, da renda fixa. Lembra que ela é regressiva da renda fixa? Começa com 22,5% em cima do lucro e vai caindo até 15%. 22,5% para operações de até 6 meses. 15% é para mais de 2 anos. Como os contratos são curtos, você pode fazer um contrato de aluguel de 1 ano? Pode, mas doar tua cota durante 1 ano, eu prefiro pagar mais IR nessa operação e fazer contratos mais curtos de 30 dias. Logo, você sempre vai cair aqui, ó, no 22,5%. Então você vai receber 100? Não, 22,5% é IR, não é? Você vai receber quanto? Essa alíquota aqui, ó. No nosso exemplo, por quê? Porque eram 30 dias. Você vai receber, grosso modo aqui, R$ 77,50. Detalhe, você tem que recolher da ARF, nada, já é retido na fonte. Então, o que cai para você na corretora já é líquido, beleza? Para você, doador, o que caiu na conta da corretora já está líquido do imposto de renda, maravilha, segue a vida. Para o tomador, ele já pagou a taxa e se ele ganhar dinheiro na operação, lembra que ele fez a operação vendida? Ele vendeu a cota esperando que caísse. Caiu, ele ganhou dinheiro. Nessa operação de lucro, o tomador vai pagar 20% de IR sobre o lucro. Mas só se ele tiver lucro, né, gente? Então ele já paga a taxa, essa tá dada. Entrou na operação, já paga a taxa. Se tiver lucro, 20% do lucro dele é do leão, imposto de renda. Como eu quero que você fique só desse lado aqui do doador, lembre-se que quando você receber a tua taxinha lá na corretora, ela já tá líquida de IR, vida que segue. Certo? Mensagem que eu quero que você leve daqui. A operação é simples, a operação é garantida pela B3, é automática feita pela corretora, então basta você autorizar que a corretora coloque tuas cotas à disposição do mercado. Isso significa que elas serão necessariamente alugadas? Não. Haverá de existir demanda para aquilo. Se tiver, a corretora vai fechar a operação. Isso daqui não é feito direto no home broker. Isso é mercado de balcão. Essas operações, muitas vezes, elas ocorrem por telefone. O tomador liga lá na corretora e fala: eu preciso do papel tal. Tem aí? Tenho. E aí ele fecha com a mesa de operações da corretora. Só que a corretora só vai falar se tem, se você disponibilizar os teus para ela. Senão, ela vai ver se tem de um outro cliente. Enfim, é só na base de clientes dela. Como é que a corretora ganha dinheiro com isso? É simples, né? O doador aqui recebeu 3% ao ano, não foi? Eu te garanto que quando ela fechou com o tomador, ela cobrou do tomador, sei lá, 4% ao ano. Esse buraco aqui fica com a corretora. É assim que ela ganha dinheiro. Por quê? Porque é transparente? Não é. A corretora te disse que arrumou um tomador a 3% ao ano. E ela disse pro tomador que arrumou alguém que topa emprestar por 4% ao ano. Maria não sabe quem é João, João não sabe quem é Maria. Você não tem a menor ideia. Por quê? Porque não é um mercado de precificação transparente. Não tá lá no home broker para você ver. E aí a corretora ganha essa diferença. Faz parte do jogo. Então, o que eu quero de vocês é que vocês lembrem-se que é simples, é garantido pela B3, então você não vai ficar sem suas cotas, elas não vão sumir. Você faz uma rendinha extra sim, mas é isso que vai transformar o seu rendimento em fundo imobiliário? Não, não é. Mas é um dinheirinho extra. Então, comece pequenininho, faça um teste com valor pequenininho. Pegue lá um pedacinho das suas cotas e coloque à disposição da corretora para ela alugar. E só entre na posição de doador. Deixa o tomador para investidor experiente, que topa operar vendido. A gente não está apostando aqui em queda do mercado. Nós, investidores de fundos imobiliários, queremos que o mercado floresça, cresça, a gente quer cota valorizando. Então a gente coloca as nossas cotas ali para ter uma rendinha extra com o aluguel. Mais uma vez, não é isso que vai transformar o rendimento do seu fundo imobiliário de patamar para torná-lo espetacular, mas é um dinheirinho extra ali, esse dinheirinho extra sempre é bem-vindo, tá certo? Bem, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de aluguel de cotas de fundos imobiliários. Me diga aí nos comentários se você já aluga as suas cotas, se você não alugava por desconhecimento e agora ficou mais confortável em colocar suas cotas à disposição para aluguel lá na corretora. E também coloque temas que você gostaria que a gente abordasse aqui no canal sobre fundos imobiliários. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.